Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Tudo bem? Muito obrigado aí pela sua participação, pelos likes. Obrigado por compartilhar, por estar mandando seus comentários e também por se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você também toca no sininho para receber as notificações e saber quando tem novos vídeos e também as lives, ok? Olha, nós vamos falar do top 10 das principais falsas profecias que houveram. Grupos que estão aí para perturbar a igreja de Cristo. Então, é importante que você entenda. O trabalho do canal Que Diz a Bíblia, desse ministério, é a defesa da fé. Judas, irmão de Jesus, ele escreveu no versículo 3 do único capítulo da sua carta: Amados, procurando escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É uma obrigação nossa, somos os santos, somos separados, aqueles que fomos eleitos por Deus, e temos que defender a bandeira da verdade. Por isso, vamos lá citar aqui as 10 principais falsas profecias desses grupos heréticos, luciferianos, que não têm compromisso com a verdade da palavra. Vamos para a vinheta e já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Olha, nós vamos falar aqui das 10 principais falsas profecias. Existem muitas, muitas, mas nós vamos falar das 10 principais, ou as 10 mais cabeludas que estão aí, que esses falsos profetas dessas denominações chamadas seitas, que querem se passar por igreja, que fazem um desserviço ao evangelho, e nós vamos citar aqui. Vamos começar da 10ª para a primeira, para que você possa se localizar aí. A primeira delas é falando sobre a poligamia, uma falsa profecia que os mormons têm documentado. Eles documentaram isso nesse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, olha, Doutrinas e Convênios, tá bem? Doutrinas e Convênios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, publicado por eles, olha só. Publicado por Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essas doutrinas e convênios são profecias que Joseph Smith disse ter tido. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Doutrinas e Convênios de número 132. Olha aqui, ó. Seção número 132. Esse aqui é uma profecia que ele disse ter recebido. Olha só. Revelação através de Joseph Smith, o profeta em Nauvoo, estado de Illinois, lá nos Estados Unidos. Muito bem. Essa profecia aqui, de número 132, no versículo 54, olha o que esse malandro falou. Olha aqui, está documentado. Ele diz assim: e mando que a minha serva Emma Smith permaneça com o meu servo Joseph, apegando-se a ele e a nenhum outro. Mas se ela não guardar este mandamento, será destruída, diz o Senhor, pois sou o Senhor teu Deus e a destruirei se ela não guardar a minha lei. Olha só a malandragem do camarada. Ele está já armando uma cama de gato para jogar a esposa dele, porque a esposa verdadeira dele era Amy Smith. Era Amy Smith. Ele teve 48 mulheres. Malandro. Esse pessoal que vai na porta da sua casa aí, com essa carapaça de servo de Deus, dizendo que são elders, que são mormons, aqueles camaradas lá com a calça preta, camisinha branca e gravata, com uma tarjinha aqui do lado, são todos mentirosos. Eles apoiam a poligamia, eles só não praticam ela porque as leis não permitem do país. Mas está aqui documentado, olha ele dizendo que a Amy Smith deveria apegar somente a ele. Mas aqui não acabou a profecia. Agora olha o que ele diz aqui, quando nós viramos a página e chegamos aqui no versículo de número 61. Estamos aqui, ó, Doutrinas e Convênios 132, tá vendo? Ainda na 132. O 133 começa aqui, 132. Aí você vem aqui, versículo 61, olha só. E novamente no tocante à lei do sacerdócio, se um homem desposar uma virgem e desejar desposar outra, e a primeira o consentir, e se ele desposar a segunda, e elas forem virgens, e não se tiverem comprometido a nenhum outro homem,
então ele será justificado, não estará cometendo adultério, porque elas lhe foram dadas. Malandro, descarado. E ele não pode cometer adultério com o que pertence a ele e a ninguém mais. Versículo 62. E se 10 virgens lhe forem dadas, por essa lei, ele não está cometendo adultério, pois elas lhe pertencem e lhe são dadas, portanto, ele estará justificado. Ou seja, o malandro, Joseph Smith, né, um malandrão, falso profeta, ele está dizendo o seguinte, que a mulher dele, Deus dizendo para a mulher dele que ela deveria ficar somente com Joseph Smith, mas ele vem dizendo que pela lei do sacerdócio, igual sacerdócio, só se for o sacerdote de Satanás, ele pode ficar com 5, com 10 e com 20. E aqui, depois, adiante, no versículo 63, ele dá uma fechada nas virgens também. Olha o que diz aqui, olha. Olha aqui. Mas, se uma ou outra das 10 virgens, depois de desposada, se der a outro homem, terá cometido adultério. Quer dizer, malandro, o bandido. Porque ele pode ter as 10, não comete adultério, mas se uma delas tiver caso com o outro, ela comete adultério. O machão, malandro. Você que é mormon, você sabia disso? Você sabe dessa malandragem aqui nesse livreto aqui? Você, cuidado que está sendo assediado por um mormon aí, hein? Olha só, voltando aqui, olha. Poder cometido adultério. E será destruída, pois elas lhe são dadas para multiplicar e encher a terra, de acordo com o meu mandamento e para cumprir a promessa feita por meu pai. Ele está jogando Deus como aquele que está operando e avalizando o adultério, a poligamia. Malandro, malandro. Isso é uma falsa profecia, isso não existe. Deus nunca ensinou a poligamia, Deus nunca defendeu a poligamia. Isto é uma falsa profecia dos mormons. Os mormons não têm compromisso com a verdade da palavra. Malandro e falso profeta. Bem, essa foi a de número 10. Vamos para a falsa profecia de número 9. Início do paraíso terrestre. Bem, o que esse início do paraíso terrestre, esta já é uma falsa profecia das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová é um grupo luciferiano, não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Eles dizem o seguinte aqui, nesse início do paraíso terrestre, eles vêm dizendo assim, olha só o que está escrito aqui, o início do paraíso terrestre. A batalha do grande dia do Deus poderoso, a qual terminará em 1914 com a completa destruição do presente governo da Terra. Já começou. Isso eles escreveram. No tempo está próximo, estudo das Escrituras. O que eles querem dizer? Que nessa batalha do grande Deus Todo-Poderoso, que está lá, eles colocam a referência em Apocalipse 16, eles estão dizendo que começa o início do paraíso aqui na Terra. Porque eles têm a falsa esperança de herdarem o paraíso na terra. Aqueles que fazem parte da grande multidão. Quem é a grande multidão? Aqueles que não têm esperança celestial. E somente aqueles que fazem parte dos 144 mil, segundo eles, é que vão morar no céu. Quem teve a profecia, ou diz que teve a visão que os 144 mil são os ungidos, foi Rutherford, um falso profeta, o segundo dirigente da seita, dizendo que Deus revelou a ele que os 144 mil seriam ungidos e que estariam sendo levantados desde o ano 33 para cá. Mentiroso, falso profeta, sem compromisso com a palavra de Deus. Na verdade, isto nunca aconteceu. Quando eles falam em 1914 terminaria, não terminou. Estamos no ano de 2023 e a verdade é que isso não aconteceu. Falsos profetas, mentirosos, não têm compromisso com a verdade. Vamos para a falsa profecia de número 8. Oitava falsa profecia. Olha, aqui vem dizendo o seguinte. Os mormons, eles dizem o seguinte, que haveria a construção da Nova Jerusalém. E como eles vêm dizendo isso? Eles dizem assim, a Nova Jerusalém e seu templo deve ser construído no estado de Missouri, aonde durante a geração presente, essa profecia foi proferida em em setembro de 1832, e é criada ou citada no livro Doutrinas e Convênios.
A cidade não foi construída e o templo não foi edificado naquela geração. Mentirosos. Eles publicaram isso também nesse livro aqui, Doutrinas e Convênios 84. Eu vou mostrar o documento para não ficar dúvida de que é um grupo que não tem compromisso também com a palavra. Aliás, todos esses grupos, mormons, adventistas, os católicos, obviamente nós estamos falando da liderança, também os testemunhos de Jeová, eles não têm compromisso nenhum com as verdades. Doutrinas e Convênios, número 84, o versículo é o de número 1, ou seja, começando aqui. Olha só, Doutrinas e Convênios 84, aqui, também começa dizendo, revelação através de Joseph Smith, o profeta. Tá vendo? Agora aqui, olha só, no seu versículo 1, o que eles dizem aqui? Vamos acompanhar aqui a revelação. Uma revelação de Jesus Cristo a seu servo Joseph Smith e 6 elders, quando estes uniram seus corações e ergueram suas vozes ao alto. Sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias, como falou pela boca de seus profetas, para a restauração do seu povo e para a reunião dos seus santos que permaneceram sobre o monte Sião, o qual será a cidade de Nova Jerusalém. Mentirosos, eles estão dizendo aqui que era com respeito à sua igreja, que estabelecida nos últimos dias. Não, a igreja não havia sido estabelecida nesses últimos dias. A igreja foi estabelecida já logo no início, lá em Atos dos Apóstolos. Vocês são falsos profetas mentirosos. O que vocês escrevem aqui não é verdade. Basta uma gota da palavra de Deus para destruir toda mentira satânica de vocês. E aí vocês estão dizendo que essa cidade Nova Jerusalém seria construída. Olha o que eles dizem aqui no versículo 3, dessa falsa profecia deles aqui. Melhorar aqui a posição. Versículo 3. A qual cidade será construída, a começar no terreno do templo, que foi designado pelo dedo do Senhor nos limites ocidentais do estado de Missouri, nos Estados Unidos, e dedicado pela mão de Joseph Smith e outros com quem o Senhor lhe comprazia. Na verdade, esta é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela congregação dos santos, começando nesse lugar, o lugar do templo, o qual será erigido nesta geração. Não aconteceu. Essa profecia não se cumpriu. Eles não reergueram esse templo. Mentirosos. Quando um mormon for no portão da sua casa, quando um elder for lá no portão da sua casa, com aquela cara lavada, mentirosa, de falso profeta, você mostre isso para eles. Olhe aqui de novo, reveja o vídeo, anote esses documentos e fale para eles justificar isso. Na verdade, eu digo com toda segurança, a grande maioria desse pessoal são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, que obviamente pela direção, a cabeça pensante da seita, para estarem na sua casa tentando levar uma falsa doutrina. Mentirosos. 8ª profecia mostra aqui que foi uma mentira desse grupo. 7ª mentira, Casa Nauvoo. Essa Casa Nauvoo deve pertencer à família Smith por todas as gerações. Doutrinas e Convênios 124. Vamos de novo lá no livro? Mais uma vez esse livro aqui, olha. O livro que traz as profecias dos mormons. Profecia de número 124. Deixa eu chegar aqui. É bom ter a documentação para que não fique nenhuma dúvida a respeito. 128, vamos voltar um pouquinho aqui. 124 está chegando. Nós vamos ler já. Profecia de número 124. 56 a 60. O versículo é de 56 ao 60. Olha aqui. Está aqui. Doutrinas e Convênios 124, versículo 56. E agora vos digo, concernente à minha casa de hóspedes, que vos ordenei construísseis para o alojamento de forasteiros, que seja construída em meu nome, e seja chamada pelo meu nome, e que o meu servo José e sua família tenham lugar nela, de geração em geração. Isso é importante. De geração em geração. Continua 57. Pois esta unção confirmei sobre a sua cabeça, que a sua bênção fosse também confirmada sobre a cabeça de sua posteridade. E como eu disse a Abraão,
concernente às tribos da terra, assim também digo ao meu servo José, em ti e em tua semente as descendências da terra serão abençoadas. Eles tentando usurpar aquilo que Deus deu para Abraão, para Joseph Smith, um camarada malandro, que tinha 48 mulheres, não tinha compromisso com o que Deus fala, e agora vem tentando dizer aqui que Deus, a mesma promessa que Deus fez lá para Abraão, estava fazendo para ele, para esse mentiroso aqui. E continua aqui no 59, olha só. Portanto, que o meu servo José e a sua semente tenham um lugar nesta casa de geração em geração para todos sempre, diz o Senhor. Na verdade, isso não aconteceu. A família não permaneceu na casa, Joseph Smith não permaneceu e os Mormons não têm esse local. Mais uma falsa profecia, essa sétima profecia que mostra que esse grupo, assim como as TJs, são falsos profetas. Sexta profecia, inimigos de Joseph Smith. Diz assim um texto de uma das revelações que eles têm. Os inimigos de Joseph Smith seriam confundidos ao tentar matar o profeta. Está lá no livro de Mormon, segundo Nefe. Nefe é um dos profetas do livro de Mormon. Parece que quem ficou confundido foi Joseph Smith, porque no dia 27 de junho de 1844, ele foi morto a tiros dentro da cadeia. Ele ficou confuso, ele pensou que estava enganando os inimigos, mas o pessoal soube. Por quê? Porque ele traía sua esposa, tinha várias outras mulheres, maridos enfurecidos invadiram a cadeia e mataram ele a bala. Além do que ele também era ladrão de cavalos, ele incentivava as pessoas a roubar cavalos. Então, esta profecia dizendo que ele iria confundir, que Deus iria confundir os inimigos dele, é uma grande mentira, uma falsa profecia, porque quem ficou confuso foi ele, e ele morreu, foi assassinado dentro da cadeia por ter essas práticas pecaminosas. Ele traía a esposa, era um camarada que se prostituía e também roubava cavalos e teve a morte trágica da forma como teve. Em quinto lugar, a volta de Jesus em 1844. Agora, esta profecia está relacionada à seita dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia fazem parte desse grupo sectário, desse combo de sectários, de seitas, que não tem compromisso com a verdade da palavra. Eles primeiro fizeram uma profecia baseados em Daniel capítulo 8, versículo 14, falando das 2.300 tardes e manhãs. Erraram porque disseram que voltaria em 1843. Obviamente que Jesus não voltou, vocês sabem disso. E aí eles sentaram novamente e foram refazer os cálculos. E aí eles acharam a data de 22 de outubro de 1844. Obviamente Jesus não voltou, e aí eles passaram vergonha e levantaram uma outra doutrina em cima disso, falando sobre o juiz investigativo. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o juiz investigativo. Quer entender mais? Visite aqui o canal, continue no canal que você vai ver esse vídeo. Procure aqui, tecle ali, você vai achar. A falsa profetisa dos adventistas está também envolvida nessa falsa profecia. Mentirosos. Os adventistas não fazem parte da Igreja de Cristo. Essa é a quinta falsa profecia de todas essas 10 que nós estamos falando. Em quarto lugar, a volta invisível de Cristo. As testemunhas de Jeová falaram que em 1914 Jesus iria voltar de forma invisível. Eles dizem assim: a presente grande guerra da Europa é o começo do Armagedon nas Escrituras. Todo tipo de iniquidade virá abaixo. Pastor Russell, sermões do pastor Russell, em 1917, profetizando em 1914 que aconteceria lá esse evento da volta de Jesus de forma invisível. O corpo governante é um corpo de espírito de porco, de mentirosos, que não tem compromisso com a verdade. Eles escondem isso das pessoas. Quando eles vão na porta da casa das pessoas, eles escondem essas mentiras, porque eles não podem reescrever a história. Então, o que eles querem fazer é abafar essas mentiras para que as pessoas não saibam. Mas agora, através dessas informações, você sabe, e que você possa contestar toda falsa testemunha de Jeová que apareça no portão da sua casa. Em terceiro lugar, transplante de órgãos. Eles profetizaram que transplante de órgãos
era canibalismo. Disseram que tiveram uma revelação de Deus que o transplante de órgãos era canibalismo. Olha o que está escrito aqui documentado. Eles proibiram o transplante de órgãos entre 1967 e 1980. Durante esse período, ninguém poderia fazer transplante de órgãos. Obviamente, ninguém que fosse da seita das Testemunhas de Jeová. Eles dizem assim: aqueles como as Testemunhas Cristãs de Jeová, que consideram todos os transplantes entre humanos como canibalismo, e não é canibalística a utilização da carne de outro humano em benefício da vida de outra pessoa. Ou seja, eles falavam o seguinte: se você está usando o rim de uma outra pessoa, o fígado, a córnea ou o coração, você está como que comendo a carne daquela pessoa. Você está praticando canibalismo. É de uma imbecilidade sem tamanho. Mas eles induziram as Testemunhas de Jeová a acreditarem nessa tolice. E durante 13 anos foi proibido o transplante de órgãos e muitas pessoas morreram. Isso está documentado na revista Despertai, de 8 de dezembro de 1968, na página 22. É documento do grupo. Então eles falaram: olha, não é canibalismo isso? É claro que é. E documentaram. Depois, eles tiveram a cara de pau de mudar isso. Aí eles vêm dizendo: anos depois mudaram sua posição. Abre aspas. É bem conhecido que o uso de material humano para consumo humano varia desde itens menores, tais como hormônios e córneas, até órgãos maiores, tais como rins e coração. Embora, olha o que esses malandros dessas Testemunhas de Jeová, esse corpo governante luciferiano, que não tem compromisso com Deus, somente com Satanás, olha o que eles dizem aqui. Embora a Bíblia proíba especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. Olha o que eles estão declarando aqui. Eles estão dizendo que não há nenhuma, e não há mesmo. E não há mesmo. Isso está escrito na revista Sentinela, de 1º de setembro de 1990, na página 31. Ou seja, tiveram uma falsa revelação, lançaram uma falsa profecia dizendo que era proibido o transplante de órgãos porque se caracterizava canibalismo, e depois eles vêm com a cara de pau dizendo que a Bíblia não fala nada a respeito e que estavam liberados aqueles que quisessem fazer transplante de órgãos. Centenas de milhares de pessoas morreram em razão do que eles fizeram. É óbvio que todos eles do corpo governante estão exatamente agora no inferno. Eles não acreditam no inferno enquanto estão aqui. Mas quando racham a cara lá, com certeza eles têm essa certeza. Todos esses do corpo governante que proibiram, que tiveram essa falsa profecia e induziram as pessoas ao erro, eles estão já lá no mármore do capeta, com toda certeza. Bem, vamos agora para a segunda grande falsa profecia desses grupos todos aí. O fim do sistema para 1975. Quem mais fez essa profecia? Os campeões da falsa profecia, as Testemunhas de Jeová. Olha só o que eles estão dizendo aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui nessa falsa profecia que eles fazem ali de 1975. Eles dizem assim: receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam a sua casa e propriedade e que planejam passar o resto dos seus dias desse velho sistema de coisas empenhados no serviço de pioneiro, ou seja, para as pessoas pararem com as suas vidas e irem trabalhar como pioneiros. Pioneiros é uma terminologia que as falsas Testemunhas de Jeová usam para designar quem são as pessoas que batem de porta em porta, tentando empurrar aquele material diabólico que eles têm. Despertai, Sentinela e outros panfletos e livretos que eles têm. Bem, e aí eles continuam dizendo: este é certamente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de findar o mundo iníquo. Nosso Ministério do Reino, julho de 1974. Porque eles estavam dizendo que em 1975 seria o fim do sistema. Aí a pergunta que fica: aconteceu o final do sistema? O sistema está aí. Então é mais uma prova, esse que eu li aqui, desse livro, Nosso Ministério do Reino, publicado em julho de 1974, para você mostrar para a falsa profecia que vai aí no portão da sua casa. E a número 1 das top 10
é esta que nós vamos falar agora. A ressurreição dos mortos, que foi profetizada para 1925. Quem fez isso? Também as falsas testemunhas de Jeová. São campeões em falsas profecias e eles dizem ser a única instituição visível na face da terra que tem a capacidade de linkar o homem com os desejos de Deus através do corpo governante. Mentirosos. Bem, mas vamos lá. O que acontece? Essa profecia de 1925, ela aconteceu porque Rutherford, o segundo dirigente do grupo, disse ter tido uma revelação de que, nesta data, estariam ressuscitando Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros profetas do Antigo Testamento e estariam em perfeita harmonia e com seus corpos perfeitos aqui na Terra. Eu vou ler aqui o que ele escreveu num livro chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Anote o nome desse livro. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Está escrito assim, abre aspas, desde que outras escrituras definitivamente estabelecem o fato de que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que esses seriam os primeiros favorecidos. Podemos esperar em 1925 a volta desses homens fiéis de Israel ressurgindo da morte. Olha só o que eles estão dizendo aqui. E completamente restituídos à perfeição humana. Milhões que agora vivem jamais morrerão. 1973, página 110. Então, você que é testemunho de Jeová, que bate de porta em porta levando uma mensagem diabólica, mentirosa, preste atenção nesta falsa profecia, porque muitas pessoas, a partir de agora, que sabem dessa verdade, vão lhe inquirir. Talvez você que está indo de porta em porta não sabe dessas verdades, mas as testemunhas de Jeová, como nós sempre falamos, são o grupo mais pernicioso, luciferiano, com várias falsas profecias. E nós terminamos com essa, que é a principal. Eu pergunto, aonde está Abraão? Aonde está Jacó? Aonde está Isaac? Aonde estão esses homens que morreram, estão com seus corpos no pó da terra, e vocês disseram que eles iriam ressuscitar e estariam em plena atividade física em 1925. Mentirosos! 10 falsas profecias lançadas por esses grupos pseudos cristãos que não têm compromisso com a verdade. Olha, eu quero agradecer você que nos acompanha aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Procure uma igreja genuinamente evangélica que prega a palavra de Deus, um pastor que tenha compromisso com as verdades da palavra, que não se acovarde, que não seja politicamente correto. O evangelho não é politicamente correto. O evangelho não é o poder de Deus para agradar o ser humano, para ficar de mãos dadas com um e com o outro. Não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando você crê, você levanta uma bandeira de lutas. Você se torna um alvo? Sim, se torna. Mas você prevalece porque Deus é contigo. Deus abençoe a sua família. Obrigado pelos likes. Obrigado por compartilhar. Obrigado pelos comentários. Obrigado por estar inscrito no canal e dar aí o toque no sininho. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.